Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. E vocês, como é que passaram a semana aí? Bem, né? Bom, eu vou falar uma coisa. Eu senti falta da escola, vocês acreditam? Uma semaninha só, né? Porque na verdade foi a semana anterior que a gente não preparou aulas, tal, porque essa semana agora que passou já foi normal, né? Preparando aulas, então não mudou muito, né, gente? Mas aquela semana lá, sabe? Eu falei, nossa, cadê, né? Cadê a escola? Senti falta mesmo. Então, agora vamos voltar aqui para a unidade 3, a arte do pós-guerra. Então, pós-guerra é a arte dos anos 40 aí, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, um mosaico de ideias. Então, o que que a gente percebe? Que esse mosaico de ideias aí, né, representa assim a visão pessoal de cada artista. Então, por exemplo, a arte produzida da metade do século XX para frente, a gente chama de arte contemporânea. Então, dos anos 50, 1950 até os dias atuais, a gente fala que é arte contemporânea. E realmente tem um mosaico de ideias aí. Mas existe uma coisa em comum, né, na representação dos artistas aí, é a ausência de fronteiras. Então, por exemplo, eu vejo a pintura se misturando com a música, eu vejo, por exemplo, linguagens híbridas, de uma linguagem surge uma outra linguagem, por exemplo, a performance mistura artes visuais, música com teatro e dança, então a dança-teatro. Então, isso é uma característica da arte contemporânea, essa falta de fronteira entre as linguagens. Mas também a arte contemporânea, ela vai deixar de ter, por exemplo, uma preocupação estética e vai passar a ter assim, vai passar a ser uma experiência sensorial. Então você vai sentir coisas, né? Sentir emoções, assim, vai causar uma reflexão diante da obra. A arte contemporânea ela sempre causa uma reflexão em quem está observando. Então aqui tem duas perguntas, né? Na sua opinião, o que caracteriza uma obra de arte? E a outra pergunta, né, para vocês observarem essa obra aqui da página 8 e ver, né, observar por alguns minutos que sensação essa arte produz em você, justifique. Né? Eu vou colocar essa pergunta lá para vocês depois. Agora aqui no capítulo 7, ó, os artistas pós Segunda Guerra Mundial. Então a gente sabe que antes da Segunda Guerra Mundial aí, Paris ele era o centro assim das artes, né? Então as vanguardas estavam ali em Paris, todo mundo viajava para Paris para conhecer as novidades ali. Tinha as escolas, né, de arte ali, você podia frequentar o ateliê dos grandes nomes ali das vanguardas. A gente sabe até que os brasileiros foram para lá, né? Por exemplo, a Anitta foi para a Alemanha, conheceu o expressionismo, que o expressionismo ele é uma linguagem ali, né? Dos Países Baixos, ali, Holanda, Alemanha, ele surge ali. Na França também eu vou ter todas aquelas outras, o fauvismo, o cubismo, né? Então Paris era o centro, né? Então a Anitta viaja, como eu estava falando, a Tarsila também viaja ali para a Europa para conhecer. O Di Cavalcanti viaja, muitos artistas viajavam. Aqui mesmo o Dom João ele concedia bolsas de estudo, né? Lá no final do século XIX, para quem vencesse ali o prêmio da academia para estudar na Europa. Então a Europa ela exportava as ideias ali das vanguardas, né? E assim com a velocidade das transformações ali, né, da modernidade, não demorou para que essas novidades atingissem outros países. E num determinado momento, os Estados Unidos, ele passa a ser o centro das artes, né? Nova York tornou-se, né, a nova capital das artes. Porque a gente sabe, por exemplo, que o Marcel Duchamp, ele leva o dadaísmo lá para os Estados Unidos. O Marx Ernst, ele leva o expressionismo para os Estados Unidos. Então, Nova York, ela passa a ser a nova capital da arte. E essas ideias, né, as novidades aí ali das vanguardas europeias, elas também chegaram, por exemplo, no Brasil, no México, na Índia, no Japão. Então, aqui no texto, ele vai falar, né, do favorecimento desses países. Por exemplo, a Anita Malfatti,
ela trouxe, né? Ela foi a primeira a trazer as novidades da arte aí para o Brasil. E a Frida Kahlo, né, que tem esse autorretrato dela aqui, ela leva para o México. A gente sabe que a Frida Kahlo, ela foi uma importante pintora, né, expressionista ali do México. Ela casou-se, né, com o Diego Rivera, que era um importante artista mexicano ali, muralista, né, que faz aqueles painéis grandes, assim, em paredes, tal, né? A gente fala pintor muralista. Aqui nós vamos ter também o Cândido Portinari, que é um pintor muralista. Mas a Frida Kahlo, quando a gente observa esse autorretrato dela aqui, eu quero que vocês tentem identificar traços das vanguardas europeias aqui. O que que tem de novo aqui, né, nesse autorretrato dela? Dá pra gente perceber alguma coisa aqui das vanguardas europeias nesse autorretrato dela? Bom, então quero que vocês observem isso. Aí aqui já na página 11, ele fala aqui, ó, o existencialismo nas artes. Então, por exemplo, espera só um pouquinho com o cachorro. Então, nós vemos aqui que a partir dos anos 40, o expressionismo ele volta a ser assim, né, um protagonista das expressões artísticas. Então, por exemplo, os artistas eles começam a volta da a retratação das emoções, dos sentimentos, e tudo isso através do que? Da distorção de formas e de cores. Então, isso aí vai gerar um novo tipo de filosofia, que é o existencialismo. Então, por exemplo, aqui na obra do Alberto Giacometti, ele é um porta-voz dessa filosofia existencialista. Então, o que, que a gente vai perceber? Que ele trabalha aqui com bronze, né? Então, são figuras, assim, humanas frágeis, né? A gente percebe que são fininhas, né? Então, quase sem forma, né? Não tem, assim, muita densidade a escultura dele, representando esses seres humanos solitários e tristes, né? Eu acho que é o que mais transmite pra gente essa escultura do Giacometti. Aí aqui na página 12 também vai ter uma outra escultura do Giacometti, que é o cão. Impressionante, né? Como ele representa assim o cão nessa magreza, a pele, né, caída, né? Parece assim que, nossa, você sente, a gente se comove, né, gente, quando vê um animal assim. Então ele retrata isso, ele tá querendo passar justamente essa emoção aí pra gente. Então eu vou ler aqui para vocês agora, ó, que é Integrando Conhecimentos, que é para uma reflexão da gente. Uma das principais defesas do existencialismo foi que o indivíduo é um ser autônomo, ou seja, cada pessoa tem a liberdade de estabelecer as próprias leis que devem seguir. Mas se por um lado entendemos que temos uma certa liberdade para tomar decisões e que somos responsáveis por elas, por outro lado podemos dizer que temos autonomia para decidir nossas próprias leis e como devemos viver. Será que é possível isso, gente? Né? Cada pessoa ter as suas leis próprias? Será que na sociedade onde a gente vive é possível que cada um tenha as suas próprias leis? Eu quero que vocês reflitam sobre isso para a gente depois discutir, né? Então, que autonomia é essa, né? Tá bom? Então, eu não vou me estender muito nessa aula, mas eu quero que vocês arrumem, né, para nossa live. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Eu quero que vocês arrumem, se possível, arame e argila, que é o que ele pede aqui no exercício. Nós vamos fazer uma recriação de uma obra do Giacometti, tá? Então eu vou colocar uma pergunta lá na plataforma, que é aqui da página 9. Depois tem essa pergunta aqui da página 11 para vocês responderem a respeito da escultura do Giacometti. E vamos fazer um trabalho prático também, tá? Então, eu quero que vocês arrumem argila e arame. Será que dá para vocês arrumarem isso? Então é fácil, na floricultura tem para vender, aqui em Torrinha, na Maria Cassola tem. Ou então vocês podem, quem não conseguir argila, pode arrumar jornal mesmo, tá? Pra gente recriar essas figuras humanas alongadas aí, fazer uma recriação da obra do Giacometti. E depois eu quero... Depois na live a gente conversa, o que nós vamos fazer com
produção aí, tá bom? E vou deixar o grupo Cobra, né, que é o que vem aí, que é o expressionismo na pintura, né, que é o que tá aqui na página 13. Já vou deixar para a próxima semana, tá bom? Então, qualquer dúvida aí a respeito dessas questões aí, né, da como que o expressionismo ele retorna depois aí, né, nesse momento aí da arte contemporânea, tá bom? Então desejo uma ótima semana para vocês e qualquer dúvida vocês tiram lá na nossa live, tá? Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.